Os meus cumprimentos à volta à série de personalidades espíritas do mundo todo, de todas as épocas da doutrina espírita, ou seja, nesses quase 2 séculos de estudos, hoje com uma personalidade importantíssima, das mais importantes, fundamentais que a doutrina espírita pôde ter. Digamos assim, uma personalidade missionária que veio no momento certinho, no espaço certíssimo, exatamente para cumprir a sua missão. Tanto que eu começo dizendo palavras de Johann Pestalozzi, o grande educador de todos os tempos, em que a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. A vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os rubis, que está em Provérbios 31, versículos 10 a 31. Em Eclesiastes 9, 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua existência. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua existência. Então, eu digo agora que eu vou falar de Amélie Boudet. Amélie Gabrielle Lacombe Boudet. Amélie Boudet, que nasceu em Thiers, 1795, que fica na França, filha do tabelião Julien Louis Boudet e de sua esposa Julie Louise Lacombe. Amélie Gabrielle era tratada na intimidade pelo diminutivo de Gabi. Então, algumas vezes eu vou chamá-la de Gabi. A menina Gabi, de grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, não foi um problema para os pais. E os pais, além da fina educação moral, proporcionaram a ela apurados dotes intelectuais. Porque os pais, além dessa fina educação moral, eles tinham também a questão de fé, de preparo para a vida em sociedade. Amélie Boudet, artista plástica, poetisa e escritora, esposa e conselheira. Artista, pintora, escritora e conselheira. Conselheira é uma palavra muito importante na sua vida. A vida de quem ajuda com palavras, com conselhos. Magistério. Pouco tempo depois de concluir seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivail fundou em Paris o Instituto Técnico, semelhante ao de Yverdon. Yverdon é na Suíça. E Amélie, professora, escritora, poetisa, artista plástica, imediatamente associou-se a ele nessa importante tarefa. Nos cursos de matemática e astronomia que o professor Rivail semanalmente lecionou de 1843 a 1848, para alunos e professores, jamais faltou auxílio eficiente e constante de sua dedicada esposa, Gabi, ou Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet. Então, tempo do professor Rivail. O nome Rivail tornou-se muito conhecido, bastante respeitado nos meios cultos da França. Plenamente aberto o caminho de glória no setor da pedagogia. Rivail escreveu gramáticas, aritméticas, estudos pedagógicos, de todos os níveis até os superiores. Traduziu obras inglesas e alemãs, organizou cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Graças às obras pedagógicas do professor Rivail, com sucessivas edições adotadas pela Universidade de França, ele e Gabi
alcançaram excelente situação financeira. Aí então o encontro. Vivendo no mundo das letras e do ensino, quis o destino que em algum momento Amélie encontrasse Rivail. Então, Amélie, de olhos claros e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, sorriso terno e bondoso, muito inteligente, Amélie logo se fez notar pelo culto e sério Hippolyte Rivail. Daí então o casamento. O casamento em 9 de fevereiro de 1832, quase 200 anos atrás. Gabi tinha 9 anos mais do que Rivail, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que aparentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu a entrave a felicidade de ambos. Gabi era dessas mulheres nobres e puras, despojadas de vaidades mundanas, descobriu no matrimônio muitas missões nobilitantes para sempre exercer. Então teve uma vida de trabalho. Após observações e experiências inúmeras, Kardec cuidou da maravilhosa obra da codificação. E foi de sua querida Gabi, então já com 60 anos, que ele recebeu todo o apoio físico e moral. Tornou-se ela a verdadeira secretária do marido, secundando-o nos novos trabalhos, estimulando e incentivando o cumprimento da sua missão, sempre com a participação ativa de Amélie. Então, Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, ou simplesmente Gabi, além de conselheira do marido, era secretária, era a administradora do lar, era a inspiradora de todos os projetos do futuro Allan Kardec. Enquanto Rivail trabalhava em contabilidades e traduções, Gabi colaborava na preparação dos cursos ministrados na residência do casal. Amélie participou ativamente de toda a obra kardeciana, revendo e relendo os manuscritos. Vou repetir. Revendo e relendo todos os manuscritos. Manuscritos ditados pelo mundo espiritual. Ela foi muito além do esperado pelas convenções sociais de sua época. Livros de Gabi. Contos Primaveris, 1825, Noções de Desenho, 1826, O Essencial em Belas Artes, 1828. Você está vendo aí, em 3 anos, 3 livros. Depois a Revue Spirit, que é a nossa revista espírita hoje. Além do Livro dos Espíritos, também foi lançado, com o apoio de Gabi, a Revue Spirit. Correspondências. Quem assistiu ao filme de Kardec, ou sobre Kardec, lembra dos volumes de correspondências que ficavam em cima da sua mesa de trabalho. Pacotes enormes. Ele recebia correspondência do mundo todo. Com vasta correspondência oriundas da França e de vários países. Sem a ajuda de Gabi, faltaria tempo a Kardec para o preparo dos livros da codificação e da revista espírita. Então havia, como houve até alguns anos atrás, as reuniões espíritas domésticas. Na residência do casal, situada na Rua dos Mártires, número 8, efetuavam-se sessões muito concorridas. Tudo exigia de Madame Kardec cuidados e atenções. O local chegou a se tornar apertado para o elevado número de pessoas que compareciam. Em 1858, Kardec, para resolver o problema, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu me lembro muito bem aqui em Montes Claros, alguns anos atrás, muitas das nossas reuniões eram feitas na casa de Dona Nina e de Natécio França, ali na esquina da avenida com a rua, Avenida Francisco Sá, com a Rua da João Pimenta.
E o número de frequentadores foi aumentando domingo a domingo, até que o nosso guia espiritual disse: já não deve mais ser doméstica. Vocês vão ter que passar, se possível, para o Centro Espírita Canaci, na rua Coronel Antônio dos Anjos. Hoje, Fraternidade Espírita Canaci. E nós falamos perfeitamente. Mas aí houve uma orientação, que esse núcleo de apoio, esse núcleo inicial que garante a qualidade das reuniões, não deve ser menor do que 50% dos frequentadores. Então, nós e mais outro tanto de nós, se fosse o caso, que aconteceu no Canaci, para que mantivesse a segurança da nossa reunião de domingo. Viagens. Em muitas viagens de Kardec, 1860, 61, 62, 64, Kardec percorreu mais de 20 cidades da França, Suíça e Bélgica. Em quase todas com a companhia de Gabi. E lembre que não eram viagens de carro, de trem, não, eram viagens de charrete. Eram viagens a cavalo, em estradas de chão batido. 20 cidades da França, da Suíça e da Bélgica. Período de adversidades. Divulgar ideias espíritas no século XIX, quando a violência clerical ainda constituía uma grande força, não era tarefa normal. Necessária uma larga dose de devotamento, firmeza e espírito de sacrifício. Então, muitas as adversidades. Ao casal Rivai coube, apesar de todos os perigos, empreender a maior revolução de ideias que se teve, eu disse, naquele tempo. Graças ao esforço de ambos, Rivai e Amélie, Rivai podia se dedicar mais a Gabi na sua humildade e elevação de espírito, e ela jamais reclamara de coisa alguma. Então, a vida do casal, pessoas físicas, Rivai e Gabi, e a vida dos trabalhadores, dos pedagogos, dos realmente divulgadores das novas ideias, isso trouxe muita dificuldade, muita adversidade. Gabi, por quase 40 anos, foi companheira constante nas ações do marido. Com atos e palavras, sempre o ajudou em tudo quanto ele empreendeu. E chega a hora da partida de Allan Kardec, do professor Rivai, 31 de março de 1869, quando ele contava com 65 anos de idade. Então, a 31 de março de 1869, com 65 anos, desencarnava subitamente Allan Kardec, quando ultimava os preparativos para a mudança de residência. Eles estavam preparando uma nova residência, porque era pequena já para eles, aquela em que eles moravam, na Rua dos Mártires, número 8. E aí Allan Kardec subitamente tem um problema cardíaco e desencarna. Após o falecimento de Kardec, eu vou repetir, 1869, Amélie assumiu todos os encargos necessários de gestão do espiritismo na França e no mundo. Então, com a passagem ou a volta de Allan Kardec ao mundo espiritual, Amélie Boudet assume tudo. Diretamente, ela assume os trabalhos da doutrina espírita na França e no mundo. Com a morte de Kardec, Amélie deu continuidade ao movimento espírita, fundando a Sociedade Anônima para a Continuação das Obras Espíritas. Seus 74 anos de existência com alma sublimada suportaria qualquer realidade mais dura. Ante a partida do companheiro para a espiritualidade, portou-se como verdadeira espírita, cheia de fé e verdadeiro estoicismo. Além de comparecer a todas as reuniões para as quais era convidada, Amélie dirigia a solenidade do Dia de Finados, quando vários oradores mostravam o sentido da morte à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo. Apesar da avançada idade, eu fico
pensando assim, ela tinha 74 anos. Os seus biógrafos dizem, apesar da avançada idade, ela tinha 74, eu tenho 86, 12 mais do que ela naquele tempo. Mas os seus biógrafos diziam que, apesar da avançada idade, Gabi demonstrava um espírito de trabalho fora do comum. Fazia questão de gerir pessoalmente todas as tarefas. E foi através dos financiamentos pessoais que Madame Allan Kardec, que a Revue Spirit e as demais obras da codificação continuaram a ser publicadas com elogiável normalidade. Então, cartas de Kardec. Lyon, 20 de septembre 1861. Ma chère Amélie, je t'écris de nouveau sous l'impression de l'émotion de la journée d'hier. Ce sont de ces événements qui laissaient dans la vie ineffaçable. Traduzindo. Lyon, 20 de setembro de 1861. Minha querida Amélie, escrevo-lhe de novo sob a impressão da emoção da jornada de ontem. São esses eventos que deixam marcas inesquecíveis na vida. Aparece um processo na justiça francesa. Durante o processo dos espíritas em 1875, que levou o espiritismo à barra dos tribunais, Amélie Boudet foi convocada a depor. Tratada de forma desrespeitosa pelo juiz, não devia, mas foi, de maneira firme, ela respondeu às questões e defendeu Kardec, seu marido. Após o falecimento de Kardec em 1869, então, repetindo, porque é a época do processo, ela assume todos os encargos necessários. Sempre foi cheia de fé, de coragem, ou melhor, de estoicismo, princípios. Diante das tentativas de adaptação da doutrina espírita para o sincretismo e o cientifismo, Madame Allan Kardec, ao lado de conscientes e fiéis companheiros, criou a União Espírita Francesa para não permitir qualquer mudança doutrinária. Graças, pois, à visão, ao empenho, ao devotamento sem limites de Madame Allan Kardec, o Espiritismo cresceu a passos de gigante na França e no mundo. Curiosamente, quais foram as formas de tratamento no mundo formal, como era o europeu francês, de Amélie Boudet? Normalmente o tratamento europeu é pelo sobrenome até hoje. Então, ela era chamada de Mademoiselle Boudet. Depois de casada, Madame Rivai. Quando ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, ela é tratada de Madame Allan Kardec. E quando Kardec volta ao mundo espiritual, o tratamento muda. Ela Veuve Allan Kardec, viúva Allan Kardec. Chega a linha de chegada, como todos nós temos, como sempre repito em todas as palestras sobre personalidades aqui. Em 21 de janeiro de 1883, com rara lucidez de espírito, Amélie desatou-se docemente dos últimos laços que aprendiam na Terra. Muito bonito falar de uma morte com essas palavras. Amélie desatou-se docemente dos últimos laços que aprendiam aqui na Terra. Amélie foi sepultada ao lado de Kardec no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Muitas as homenagens. 2004, um centro de estudos espíritas em Paris recebeu o nome de l'Institut Amélie Boudet. Instituto Amélie Boudet. O nome de Madame Allan Kardec enfileira-se entre as inúmeras mulheres que a história registrou como dedicadas e fiéis colaboradores dos seus maridos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões. Biógrafos. Os biógrafos de Amélie Boudet foram Berthe Fropo, Gabriel Delane, Pierre Lamarrie, André Morret, Zeus Vantoil no Brasil, Canuto de Abreu e Francis Thiessen. Esses três últimos brasileiros.
Zeus Antoil, Canuto de Abreu e Francisco de Essen. Adriano Calzone e Simone Privato são os seus biógrafos da atualidade. Então, vidas sucessivas. O livro O Futuro das Religiões afirma que a última encarnação do faraó Akhenaton, no Egito, ocorreu na personalidade de Allan Kardec. Então, Nefertiti, sua esposa, poderia ter sido Amélie. O empenho de Amélie, depois de Kardec, parece muito com o de Nefertiti depois de Akhenaton. Minha mulher, são palavras de Kardec, minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na laboriosa tarefa através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando-se sem pesar dos prazeres, das distrações do mundo aos quais sua posição de família havia deixado. Então estamos chegando ao final. Amélie Gabrielle Boudet, Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet, mulher e conselheira e secretária do seu famosíssimo marido Allan Kardec. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua existência. Lembrando de novo aqui, Eclesiastes 9. A você, Amélie, a você, Gabi, a você, Amélie Gabrielle, a você, Madame, e mais tarde, Veuve Allan Kardec, os nossos agradecimentos. O nosso mais fraterno e espiritual abraço de amigos, de irmãos e de admiradores.